E aí, pessoal, hoje a gente vai falar sobre contratos inteligentes. É muito normal, é muito plausível que daqui mais ou menos uns 2 anos tu já vai estar utilizando contratos inteligentes no teu negócio. Então é importante desde já tu entender como que funcionam esses contratos, o que está por trás deles, quais são os riscos, como é que é a segurança deles e tudo mais. Então, para a gente poder falar de contratos inteligentes, a gente vai precisar primeiro falar sobre o que é blockchain. Por que isso? Porque a blockchain é a estrutura que está por trás dos smart contracts ou contratos inteligentes. É importante dizer já que é um sinônimo, tá? É mais comum a gente falar smart contracts do que falar contratos inteligentes. Mas eu utilizei o termo contratos inteligentes aqui, porque como essa aula é mais para leigos no assunto, eu resolvi falar então a nomenclatura em português, porque eu acredito que vai ser mais fácil de compreender. Mas saibam que smart contracts também é um sinônimo para contratos inteligentes. E o que é a blockchain então? Essa estrutura que está por trás. A blockchain ela é uma tecnologia que permite que os dados nela armazenados sejam guardados de uma forma muito mais segura e não sejam fáceis de alterar esses dados. Na verdade, é quase impossível tu conseguir alterar os dados que são inseridos numa blockchain. Por exemplo, quando a gente faz um registro de uma propriedade, a gente vai lá no cartório e registra no cartório, então, que a gente é dono de determinado imóvel, né? Aquele registro é um registro seguro, né? Porque a gente confia que aquele registro não vai ser alterado. Mas qual que é o problema daquele registro? Ele está centralizado num único local. Então, se eu conseguisse fazer um ataque nesse local, eu conseguiria então alterar ou até apagar os dados que estão nesse registro. Agora imagine, por exemplo, dados que vocês guardam na nuvem. Vamos supor que tu guarda um dado no Google, na nuvem do Google, tá? Esse dado, ele está sendo guardado pelo Google, né? Então, se eu conseguisse invadir os servidores do Google, eu conseguisse invadir os data centers do Google, eu conseguiria então atacar esses dados, a menos que o Google distribuísse, né, esses dados. Mas mesmo distribuindo, eu conseguiria detectar onde estão essas distribuições para atacar cada uma delas. E como é que funciona a blockchain, então? Na blockchain, esses dados são registrados não apenas num único local, mas eles são registrados em vários locais. Cada computador que está operando a blockchain vai registrar esses dados também. Ou seja, para eu conseguir apagar ou alterar algum dado na blockchain, eu vou ter que alterar os dados de todos os computadores que estão com essa informação. Eu trouxe aqui um desenho. Nesse desenho aqui a gente tem cada bolinha daquelas ali é um computador, tá? Imaginem que cada uma daquelas bolinhas ali está guardando o dado X, tá? Vamos supor que o dado seja meu número de telefone, tá guardando ali. Vamos supor que eu ataque uma dessas bolinhas aqui, deixa eu... Aqui, esse pontinho vermelho aqui é minha seta, tá? Imagina que eu estou atacando esse aqui, ó. E aí eu consigo alterar o dado que está ali. Se eu fizer isso, o que vai acontecer na blockchain? Não vai ter um grande dano. Por quê? Porque todos esses outros aqui estão com a minha informação também. Então eu não consigo apagar a informação da blockchain tão fácil, porque eu teria que hackear todos os computadores da blockchain para conseguir. Então vocês entendem que registrar um dado na blockchain é uma forma muito mais segura do que registrar os dados num local que fique sozinho, que guarde de forma unitária esses dados, certo? Ok. Com a tecnologia blockchain surgiu uma funcionalidade muito conhecida hoje, que é a Bitcoin, uma criptomoeda. Não só o Bitcoin, mas surgiram várias criptomoedas. O Bitcoin é a mais famosa dessas. E, inclusive, já está tão popularizado o uso do Bitcoin que já existem até caixas eletrônicos onde tu consegue sacar Bitcoins. Então, tu coloca dólares nesse caixa eletrônico e tu recebe na tua carteira de criptomoedas Bitcoins. Se vocês tiverem mais dúvidas, comenta aí embaixo que eu posso fazer um vídeo específico explicando como é que funciona o Bitcoin. Não vai ser o nosso foco hoje aqui. Mas saibam então que o Bitcoin é uma das formas de tu aplicar a blockchain. Tu consegue criar criptomoedas. Certo.
Mas na blockchain também, além de criar criptomoedas, a gente consegue fazer uma outra coisa que é extremamente útil para a sociedade, que é criar contratos. E esses contratos são então chamados de contratos inteligentes ou smart contracts. O que tem de diferente nesse tipo de contrato? Primeiro, quando tu registra um contrato na blockchain, tu está registrando dados, né, nessa blockchain. Isso faz com que esses contratos, então, sejam impossíveis de serem alterados, ou quase impossíveis de serem alterados. Por quê? Porque, como eu mostrei antes, para tu conseguir alterar um dado na blockchain, tu teria que alterar em todos os computadores que estão armazenando esse dado também, o que fica muito difícil de se fazer. Então, quando tu registra um contrato em blockchain, tu torna esse contrato extremamente seguro quanto à alteração dele. E, além disso, esses contratos, eles são contratos escritos numa linguagem de programação, e isso faz com que eles sejam contratos autoexecutáveis. Mas o que é ser um contrato autoexecutável? É o seguinte, no momento em que tu celebra esse contrato com alguém, tu não precisa confiar se essa pessoa vai ou não cumprir o contrato. Por quê? Porque esse contrato vai se cumprir sozinho. Como que ele vai se cumprir sozinho? Bem, é simples. Esses contratos eles têm uma linguagem de programação onde tudo que vai acontecer com o contrato já está programado no próprio contrato. Então, no momento em que as condições que as partes estipularam forem efetivadas, esse contrato vai se executar sozinho. Então, ele pode realizar um pagamento sozinho, ele pode transferir determinado bem sozinho, ele pode iniciar alguma operação sozinho, enfim, tudo isso de forma automática. O primeiro contrato automático que a gente tem da história, para vocês terem uma ideia, é um contrato que foi criado em 215 antes de Cristo. Esse aqui, ele é considerado por alguns estudiosos da área o primeiro contrato inteligente. Claro que esse contrato não era registrado em blockchain, né? Ele era um contrato com a execução automática, mas ele não tinha um registro em blockchain. Porém, como é que funcionava esse contrato de execução automática? Era o seguinte, essa foto aí é uma foto de uma máquina automática de água benta, de venda de água benta. Como é que funcionava? A pessoa colocava a moeda ali naquele espaçozinho ali, esse aqui, e quando a moeda era colocada ali, a máquina então liberava um pouco de água benta para essa pessoa que estava comprando água benta. Claro que era muito possível aqui realizar fraudes, né? Tu conseguiria colocar algum objeto similar a uma moeda, mas teria que ser um objeto que tivesse uma forma muito parecida com a forma da moeda, né? Esse foi o primeiro contrato inteligente considerado da história, que ainda não era registrado em blockchain. Aí, atualmente, a gente também tem um exemplo de máquina automática, né? De um contrato que se cumpre automaticamente. O que é isso aqui? É a máquina de vendas de comidas. E é muito comum ter isso aqui nos locais, né? Como é que funciona essa máquina aqui? Tu coloca o dinheiro e a máquina então libera o produto que tu escolheu. Isso é um cumprimento automático, né? Porque tu paga e o contrato então se cumpre sozinho. Por quê? Porque ele faz o pagamento da coisa que tu comprou de forma automática. Ok, mas qual que é a diferença entre o cumprimento automático desses dois exemplos aqui que eu mostrei, o exemplo mais antigo e o exemplo atual? Qual que é a diferença entre esses dois e o cumprimento automático de um smart contract, ou contrato inteligente, um registrado em blockchain? Qual é? A diferença é que o contrato registrado em blockchain, ele é inalterável, né? Então eu não preciso confiar na outra parte para saber se esse contrato vai ser cumprido ou não. Por exemplo, essa máquina aqui, eu não tenho uma confiança total se eu vou ter realmente o meu produto recebido. Eu já cansei, por exemplo, de colocar moeda nessas máquinas, escolher ali o produto que eu quero, um refrigerante, por exemplo, e o refrigerante não sair da máquina depois. Aí eu vou ter que ir lá reclamar pro proprietário da máquina, explicar que eu coloquei a moeda e o meu refrigerante não saiu. Ou seja, por mais que seja um cumprimento automático, eu não tenho uma confiança de 100% na parte contrária, porque pode ter falhas aqui. Pode ser que o contrato não funcione. Agora, num smart contract, o nível de segurança já é muito maior. Por quê? Porque são cláusulas programadas
e como a própria execução já está programada nele também, é muito difícil não acontecer a execução. E esses contratos, como eu falei, eles são contratos, então, escritos em linguagem de programação. É um código, uma linguagem de programação criada pelas partes ou por um terceiro a pedido das partes, que é então registrado na blockchain e a partir de então o contrato se torna imutável. E quando as condições que foram previstas nessa linguagem de programação forem satisfeitas, o contrato vai então se executar. Qual é a consequência prática que a gente tem aí? É o seguinte, como a gente está falando de uma programação, a gente precisa de uma maior exatidão para esses contratos, né? É diferente de um contrato escrito em linguagem humana, porque o contrato da linguagem humana, a gente consegue ter palavras mais abstratas, porque quem vai interpretar são as pessoas. Agora, quando a gente está falando de um contrato em que quem vai interpretar vai ser um computador, a gente precisa ter uma exatidão. E é por isso que a gente costuma dizer, então, que esses contratos vão ser contratos de se então, que é uma lógica de programação. Se acontecer tal coisa, então a consequência vai ser x. Se acontecer y, a consequência vai ser b. Se acontecer c, a consequência vai ser f. É isso que a gente precisa entender quando a gente está programando um contrato inteligente. E muita gente pode perguntar, mas é permitido celebrar esse tipo de contrato no Brasil? Né? É muito comum ter essa dúvida. Inclusive, durante um tempo, teve gente que achou que não era nem possível celebrar esse tipo de contrato. Mas, para saber se é possível ou não, a gente precisa entender o que o nosso Código Civil diz sobre os contratos. E como a aula de hoje aqui não é sobre a validade dos contratos, isso aqui é só uma parte, eu vou resumir que o Código Civil ele deixa com que a forma do contrato seja uma forma livre, ou seja, as pessoas que estão celebrando o contrato podem escolher qual vai ser a forma do contrato, exceto algumas exceções em que o próprio código prevê. Por exemplo, para a compra e venda de imóveis de alto valor, ela não pode ser feita de qualquer forma, e sim por meio de escritura pública. Então, nesse caso aí, já não poderia ser feito um smart contract. Agora, uma promessa de compra e venda de um imóvel, isso sim poderia ser feito por meio de um smart contract. Por quê? Porque a lei não exige uma forma específica para a promessa de compra e venda, mas sim para o contrato de compra e venda. Então, quando a lei não exigir uma forma específica, vai ser possível então celebrar smart contracts. Compra e venda de direitos autorais, por exemplo, podem ser feitos por smart contracts. Licença para músicas também. Cessão de direitos. Compra e venda de criptomoedas. Tudo isso pode ser feito por smart contracts. Então, sim, eles são válidos. E, como eu falei, o fato da linguagem de programação deles, então, vai exigir não só uma clareza lógica de ser então, mas uma linguagem extremamente objetiva. Por quê? Porque a gente não pode ter termos vagos nos smart contracts, porque o computador talvez não consiga interpretar esse termo. Por exemplo, quando a gente coloca num contrato a parte se compromete a realizar os maiores esforços para blá blá blá. Se eu colocar isso num smart contract, eu não estou sendo objetivo, porque o contrato por si só não tem como interpretar o que é maiores esforços. Então eu vou precisar colocar exatamente quais são as condições que precisam ser efetivadas ou desempenhadas nesse contrato. E esses contratos também, eles trazem alguns problemas. Eu trouxe alguns problemas aqui, porque esse vídeo é um vídeo mais curto. Mas o que a gente pode ter de problemas? Primeiro, esse contrato, como eu falei, ele não pode ser modificado, né, depois que ele é inserido na blockchain. Ele vai se cumprir sozinho, quer as partes queiram ou não. Claro que tem que efetivar as condições para que isso aconteça. Mas imagina, por exemplo, que as partes celebram um tipo de contrato e esse contrato ele está ferindo os direitos de um terceiro. E aí esse terceiro entra com uma ação e pede uma cautelar para o juiz para que o juiz interfira na execução desse contrato. Como que o juiz vai fazer isso se esse contrato vai se cumprir sozinho e ele é imutável? Então esse é um problema que a gente tem. Uma eventual cautelar ajuizada por alguém contra esse contrato talvez não conseguisse ter um efeito prático. Por quê? Porque o contrato, ninguém consegue interferir nesse contrato depois que ele já está registrado na blockchain.
E um outro problema é o seguinte: imagina que as partes celebram um contrato inteligente, mas daí por algum motivo elas desistem desse contrato de comum acordo. Então elas querem revogar esse contrato. Como que elas vão revogar um contrato que já está registrado, que é imutável e que vai se cumprir sozinho? É extremamente difícil fazer isso. Então esse é um outro problema, porque é possível que talvez os contratos inseridos na blockchain, os contratos inteligentes, não possam ser revogados. Se tu tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. E qualquer dúvida também que tu quiser que eu responda, manda lá para o meu Instagram, no direct, ou entra na minha caixinha de pergunta, que quase toda semana eu coloco, e eu vou responder todas as perguntas. Até mais!